A paz do Senhor para a sua vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que o Espírito Santo venha lhe dar entendimento. Compartilhe vídeos, se inscreva no canal e Deus vai te abençoar grandemente. Nos ajude na propagação da palavra de Deus e na nossas falas, falando a verdade diretamente, nua e crua. Cristãos a serviço de Satanás. Nós estamos falando cristão no sentido popular, porque o cristão, no sentido restrito da palavra, é seguidor de Cristo. Mas, no popular, todo aquele que frequenta uma igreja evangélica nós chamamos de cristão, sendo seguidores de Cristo ou não. Agora, por que nós acreditamos que existem pessoas crentes que são instrumentos do diabo ou a serviço do inimigo? Lembra de Judas Iscariotes? Judas estava no meio dos 12 e em Mateus capítulo 10 ele recebeu também autoridade e poder para expulsar as doenças, as enfermidades e os demônios. Mas ele, antes mesmo que traísse a Cristo, por 30 moedas, ele tinha o costume de tirar o dinheiro da tesouraria. Compreendemos bem que Judas era aquele que é o que chamamos hoje de tesoureiro. E este roubava. A quem ele estava a serviço de quem? No final, traiu a Cristo. E quando percebeu que Jesus foi sentenciado à morte, tirou a própria vida se enforcando e acabou caindo em algum lugar pedregoso e rasgou o seu ventre, derramando todas as suas entranhas. Agora, nós percebemos na atualidade quantas pessoas, e não importa o tempo que ela frequenta uma igreja, e os resultados que ela traz para o local onde ela congrega, são desastrosos, corrompe as pessoas, são pessoas mentirosas. E a Bíblia diz em João 8 que Satanás é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. Então quem mente é filho do diabo. Jesus falou com os fariseus que eles têm por pai o diabo e que ele sempre queria satisfazer a vontade deste pai. Isto é, os judeus que pertencia a essa seita do farisaísmo. Então, Jesus também disse que eles se colocavam à porta do reino, não entravam e não deixavam as pessoas também entrar. Está sendo a serviço de quem uma pessoa assim? A Bíblia diz que ai daquele pelo qual o escândalo vem. E existem pessoas que elas são batizadas, elas cantam, elas pregam, elas regem, elas são até pessoas talentosas, mas que criam muito escândalo no reino do céu, criando tropeço, impedimento para os novos convertidos, impedindo que algumas pessoas aderem ao evangelho e tirando de dentro do grupo, da igreja, de alguma forma, as pessoas que já são servas de Deus, que não têm certa experiência cristã e que acaba seguindo seus passos. Quem são essas pessoas? Instrumento de Satanás. Pessoas que atrapalham, pessoas que corrompem. Em uma certa igreja, uma moça que gostava de um pastor, ela pegou o microfone tão vergonhosamente e disse na frente de todo mundo que era amante do pastor, que tinha coisas com o pastor. E para provar que era verdade, ela disse onde ele tinha tatuagens, marcas no corpo do pastor, lugares que só uma mulher, a esposa, poderia saber, ou a mãe. Simplesmente pessoas muito próximas, como a mãe ou a esposa. Ela contou em detalhes
O casamento deste pastor se acabou. Não teve mais volta. Ele ficou numa situação deplorável por causa desta moça. E depois foi descoberto que ela era enfermeira e teve uma situação emergencial que ela, cuidando dele, ele não sabendo disso, ela como enfermeira então teve essa informação da marca do corpo que aquele pastor tinha. Ela contou em tanto detalhe, mas o pastor não sabia que a enfermeira nem a esposa, que não teve uma explicação para ela, porque ela sabia daquilo, a esposa sabia disso. Então a esposa não teve como não separar e separou. Essa pessoa está a serviço de Satanás. E quantas pessoas estão na igreja e acaba casamento de outras pessoas? Calunia, rouba, mente, tem gente que até trafica. Existem religiões que colocam as pessoas para se infiltrar, se batizar, pertencer àquele grupo cristão, a fim de criar problema proposital. Lembra do joio do trigo? A Bíblia nos diz, Jesus falou que o joio e o trigo são muito parecidos, no sentido espiritual. Porque no sentido natural, essas duas ervas, essas duas sementes, ou essas duas plantas são semelhantes. A única diferença são as sementes. A do joio é escura e a do trigo é clara. A semente, os grãos. Mas o resto é igual. Por isso que Jesus disse que não arrancar o joio, porque arrancando o joio poderia arrancar o trigo, porque é fácil de se confundir o joio com o trigo, ou trigo com o joio. Então, onde é que estão o joio? Não são as pessoas do mundo, são as pessoas semelhantes a um cristão, que está envolvido na cristandade, está envolvido no ministério, que faz coisas parecidas, mas o seu fruto interno, a semente interna, é do mal. E quem é que traz o joio para o meio do trigo? Não são os homens. Lá diz a Bíblia que o filho do homem é que semeia, a semente, o trigo, e Satanás é que semeia o joio. E semeia onde? No meio do trigo. Quem é o trigo? Aqueles que pertencem a Deus. Onde está o joio? No meio do trigo. Não arranque, porque arrancando um você pode arrancar o outro, porque são muito parecidos. Então, o joio está a serviço de quem? Enganando. Parece ser, mas não é. Isso é obra de quem? O engano, a mentira? Obra de Satanás. Então existem pessoas, talvez você que está me assistindo, seja um joio. Enganador, mentiroso, vive traindo, vive mentindo, caluniando, fazendo coisas feias. O verdadeiro cristão, ele se assemelha a Cristo, tem a mente de Cristo, se santifica, se purifica pelo poder do Espírito Santo. Se você está enganando, você está mentindo, você está traindo, você está usurpando, você é filho do diabo, filho de Satanás, filho da perdição, destinado à ira. Mas aquele que está, mesmo que comete falhas, mas está lutando contra o pecado, está se esforçando para agradar a Deus, esse é joio. E Deus vai recolher para o seu celeiro. Ou seja, esse é trigo. Deus vai recolher para o seu celeiro. Agora, o joio vai ser recolhido para o fogo que arde. Trigo são os filhos de Deus. Joio são os filhos de Satanás. Trigo quem semeou foi Jesus. O joio foi Satanás que semeou no meio do trigo. Então, é preciso tomar muito cuidado. Não acredite que tudo que reluz é ouro. Porque existem muitas pessoas que brilham muito bem, talentosas, pessoas que ganham até alma, são até dizimistas, contribuem financeiramente, mas são preservados dentro da igreja para perturbar os fiéis, certo? O inimigo não está preocupado em tirar pessoas que estão lá dentro ouvindo a palavra, até porque ele sabe que algumas pessoas jamais ouvirão o evangelho e se converterão. Algumas pessoas já têm um coração comprado pelo diabo. Então, para ele é fruto, para ele é ter resultado, manter pessoas dentro da igreja para perturbar os fiéis.
Então não se engane com pessoas que talvez ore, talvez leia a Bíblia, talvez até pregue bem. Pelos frutos você pode conhecer a árvore. O único meio de conhecer é pelos frutos. E não é de um dia para a noite que a gente vai perceber. É preciso não apenas ver, mas participar desse fruto de certa forma, direta ou indireta. Não é da noite para um dia, porque tem gente que dissimula muito bem. Tomara que você seja trigo e não joio. Que a misericórdia de Deus te acompanhe. Se gostar desse vídeo, envia para os seus amigos, compartilhe na linha do tempo. Vamos juntos propagar a palavra de Deus. O mundo está de mal a pior e muita gente está tentando corromper aqueles que são de Cristo. Mas aqueles que são de Cristo terão discernimento. Cuidado, igreja. Cuidado, porque o joio está no meio de vós. Cuidado, porque o joio pode tentar nos confundir. Cuidado, existem muitas pessoas que faz todo o beabá certinho, mas estão na igreja a serviço de Satanás.